Diz o texto, verso 7: servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens. Verso 8: sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Na igreja? Diz aqui na igreja? Não. Tanto faz. O bem que fizer vai receber, né? Vai ser dado o prêmio, a Bíblia chama de galardão. Seja servo, seja livre. Aqui é a regra. Mas quem obedece? Hebreus capítulo 10. Já tem irmão meio assim, ó. Eita Jesus. Ah, pastor, não precisa disso tudo não. Está na Bíblia, meu filho, eu tenho que mostrar para você. Hebreus capítulo 10, verso 36. Diz assim, Hebreus 10, 36. Porque necessitais de quê? De quê? Paciência. Quem precisa de paciência? Oh, pastor, a minha é tão pouquinha, pastor. Pastor, a bichinha é tão desnutrida, ela. Facinho ela se quebra. Tá? E tem dia que nem precisa nada acontecer, ela por si só já amanhece azucrinada já. Diz o texto, porque necessitais de paciência. Para quê? Acharam aí? Hebreus 10, 36. Para que porque necessitais de paciência, para quê? Depois de haver desfeito a vontade de Deus, ou seja, a vontade de Deus, em primeiro lugar, possais alcançar a promessa. Então a promessa, ou melhor dizendo, o cumprimento da promessa é posterior a quê? A fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é feita primeiro. Sendo ela feita, nós vamos alcançar o cumprimento da promessa. Diz o texto, porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Aqui esse texto é interessante porque ele tanto pode ser remetido a Jesus que está vindo, mas também pode ser remetido a uma resposta de Deus vindo. Uma promessa de Deus sendo cumprida na sua vida. Mas o justo viverá. E se recuar? A minha alma não tem prazer nele. O justo aqui não é perfeito. Justo aqui não fala de alguém de fato, né, sem erro, sem pecado, sem falha. Justo aqui fala de quem serve a Deus, justificado pelo sangue de Cristo. Aquele que é servo do Senhor, diz o texto, viverá da fé. E se recuar, se retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Entenda isso, irmãos. Nós não somos daqueles que retrocedem. Estamos na luta, estamos na guerra e é até o final. É até vencer. Não tem essa coisa de desistir, não tem essa coisa de desanimar, de parar. Às vezes estamos numa luta muito grande, dá uma certa preocupação, uma luta muito grande, um certo desânimo. Sim, e isso acontece com todos, não se engane. Com todos acontece isso. Você não sabe quantas vezes eu já tive vontade de chutar o pau da barraca? Você não sabe. Botar a viola no saco, meu filho, e ir-me embora? Você não sabe. Porque coisa difícil é lidar com pessoas. Ela é difícil demais. Se você fizer 99,9999% e errar uma vez, a pessoa só verá aquele seu erro. E o que você fez para trás? Não importa. E as pessoas são assim. Entende o que eu estou falando? São assim. Então é difícil. Alguém um dia perguntou: pastor, você não tem juízo não?
Eu falei, por quê, irmão? Tanta profissão boa no mundo, tu vai trabalhar com problema dos outros? Pois é. Estranho ouvir de alguém que trabalha com isso, né? Que o ser humano é difícil. Mas irmãos. É. Mas a Bíblia diz: nós não somos dos que recuam, retrocedem. Não. Amém? É avante. É até Jesus voltar. Diga graças a Deus. Pergunta importante: você consulta a Deus antes das suas decisões? Eu estava pensando sobre isso hoje de manhã, desde madrugada que eu estava estudando sobre isso, mas hoje pela manhã eu estava pensando que quando nós vamos ao médico, nós achamos que é ele que vai nos consultar, né? Mas na verdade somos nós que vamos consultá-lo. Ou seja, nós que vamos procurar saber dele qual é o problema com a nossa saúde, com o nosso corpo. Quando você vai ao psicólogo, mesma coisa. O que tem na minha mente que está meio bagunçado? A gente vai tentar descobrir. Mas quando falamos com Deus, irmão, você consulta a Deus antes das decisões? Consulta? Queria resposta. Queria que vocês ficassem olhando para mim com cara de paisagem, não. Você consulta a Deus antes de tomar uma decisão? Como é que é consultar a Deus, pastor? É perguntar a vontade dele e esperar até ele responder. E não se mover enquanto ele não responder. Você consulta a Deus? Ou faz aquela oração: meu Deus, Pai, abençoa, Pai, abençoa, Jesus, abençoa. E vai-se embora. E ele que abençoe no meio do caminho. Sim? Por favor, eu vou esperar para que você abrir a sua Bíblia. Vou esperar até você abrir 1 Samuel capítulo 23. Se precisar de ajuda, só levanta a mão. Vai um dos obreiros bem rapidinho até você, te ajuda. No Antigo Testamento, Samuel, bem antes de Salmos. 1 Samuel 23. Preciso que você me deixe marcado. Só levanta a mão. Vai, os obreiros estão bem pertinho para ajudar. Você tem que aprender aquela musiquinha, irmão. Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Juízes e Ruth. O que mais? Samuel, Reis e Crônicas, Estejó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantar. Tá aí, ó. Aprenda essa canção que você dá cor, esse livro tudinho. 1 Samuel capítulo 23, quem achou? Olha, eu vou ler aqui essa leitura um pouco extensa, preste muita atenção nela. E foi anunciado a Davi, dizendo: eis que os filisteus, irmãos, são o povo que deram origem aos palestinos hoje. Tá? Os palestinos são descendentes de filisteus. Veja que a guerra é antiga, viu? Pelejaram contra Keila e pelejam contra Keila, e saqueiam as eiras. Vamos ler mais uma vez. 1 Samuel 23, verso 1. E foi anunciado a Davi dizendo: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. A eira, você sabe, era aquele espaço onde eles recolhiam o trigo para poder bater, separar da palha e fazer a farinha. E consultou Davi ao Senhor. Eu sendo você, eu marcava isso, tá? E consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Amém? Davi o quê? Consultou a Deus. Por quê? Em primeiro lugar, mesmo sendo do povo de Israel,
certo? E a cidade ficava, né, na região de Judá, já no finalzinho. Era o povo de Deus? Era. Davi ficava agoniado de ver o povo sofrer? Ficava. Mas ele já estava sendo perseguido. O rei Saul já estava ao encalço dele, pega, não pega. Mas quando chega aos ouvidos dele, que tem gente do povo dele sofrendo, ele já se agonia para querer ajudar. E tem gente assim.